Boa noite, irmãos. A graça e a paz estejam com todos. Vamos ficar em pé. Bom Pai, nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos em Tua casa de oração. Ó Deus, obrigado por este dia que Tu nos deste tão belo. Obrigado pela saúde, obrigado pelo ar que respiramos. Nós agradecemos, ó Deus, porque talvez muitas pessoas gostariam de estar aqui nesse momento e não puderam. Que Tu possa, Senhor, mexer aqui com os nossos corações, nos transformar, nos moldar, para que não saiamos daqui igual entramos, mas que possamos sair diferentes e que possamos, Senhor, onde estivermos, sermos luz e representarmos o Teu brilho, Senhor. Que nessa semana, seja no trabalho, no estudo, em casa, na rua, na padaria, em qualquer lugar, que nós possamos mostrar o brilho que Tu deixas em nós, ó Pai, e que Tu possa, Senhor, agir em nosso meio. Vai entrando, Senhor, com provisão, da alegria, da transformação, e que cada um possa sentir a Tua presença e possa sentir, Senhor, o quão bom é estar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E esse louvor, ele fala: se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. Uma música bem animada, então bata palmas, se sinta à vontade e vamos declarar ao nosso Deus que nós somos felizes, nós somos alegres porque estamos na presença dEle. Eu vou
Muitas vezes a gente quer resolver com as nossas próprias mãos, a gente é ansioso, quer ver acontecer, mas nós temos que dizer ao nosso Deus, é mais de ti, muito menos de mim. Só tem que ter Deus, nós precisamos ser preenchidos de Deus, porque é Ele que vai fazer, é Ele que faz acontecer. E tem aquele tempo da espera, tem o tempo do não, tem o tempo do sim, e não é com as nossas mãos que nós vamos fazer acontecer. Vamos declarar, mais de ti e menos de mim.
Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? E quantos realmente conheceram o nosso Deus? Que nós possamos cantar, adorar, entregar o nosso melhor. Às vezes a gente fica contido, seja por algum problema, seja por uma dificuldade, mas tenta se esvaziar disso. Tenta colocar sua mente nesse lugar para você entregar a verdadeira adoração. Porque Ele está só te esperando você abrir a porta. Ele não vai invadir. Ele está batendo e ele só está esperando você abrir. Não tem
Boa noite, a paz do Senhor a todos. Nossas boas-vindas, né? Aqueles que na semana talvez nós não encontramos e conseguimos encontrar no domingo. Sabemos do contexto de cada um, né? Mas nos alegramos que o Senhor tem proporcionado pelo menos um dia da semana para nós nos encontrarmos, né? Então damos as boas-vindas e sem dúvida aqui estamos reunidos com o propósito único de louvarmos o nosso Deus. Não deve ser uma simples prática, como se fosse uma rotina, né? Uma tradição, mas cada vez que nós lembramos, vamos estar na casa do Senhor para nós o louvarmos. Tem que ser de todo o nosso coração, todo o nosso pensamento, toda a nossa atenção, toda a nossa força, né? Todo o nosso entendimento nesse momento voltado para a adoração ao Senhor. Tá? Nós adoramos ao nosso Deus todos os momentos da nossa vida, eu tenho certeza, né? Quando vamos para o trabalho, para o estudo, para outros afazeres. Mas o Senhor tem proporcionado este lugar que um dia foi construído, foi edificado, né, e foi consagrado para louvor do seu grande nome. Tá? Então nós agradecemos ao Senhor porque é um privilégio muito grande que Ele tem estendido a cada um de nós. Se nós pensarmos na soberania, na grandeza do nosso Deus, na sua autoexistência, em todos os seus atributos, e aí pensarmos o quanto limitados somos, e mesmo assim Ele nos fez coroa da criação, fomos criados à sua imagem e semelhança, com o único propósito de nós o adorarmos, né? Tudo quanto o Senhor criou para o seu louvor. E aí, no final, né, Ele cria o homem, sua imagem e semelhança, para que o possa louvar. Os irmãos já pararam para analisar que todas as coisas da nossa vida vão passando, né? As nossas conquistas, nosso preparo intelectual, tudo vai acabar ali quando descermos na sepultura. O único aspecto ou ponto que não morre e fica para todo sempre é o Espírito. O Espírito que o Senhor nos deu, ele volta então para o nosso Deus, para o lugar que Ele tem preparado para passarmos a eternidade. Então por isso que nós temos que priorizar a obra do Senhor. Embora nós temos muitas ocupações, obrigações, atribuições, compromissos, né? Mas no nosso coração deve estar aquele grande propósito de nós buscarmos ao Senhor com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, tá? Então o Senhor, Ele tem nos dado isso como um grande privilégio nas nossas vidas. Que o Senhor possa continuar na direção deste culto. O Espírito Santo, ore sempre para que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, capacitando cada um que toma a frente aqui para uma palavra, para um cântico, para que esta adoração possa subir como um cheiro suave até o altar do nosso Deus. É Ele que nos molda, né? Porque de nós mesmos nós nada temos, mas moldados e capacitados pelo Espírito Santo, vamos apresentar um louvor ao nosso Deus. Só Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Então nós agradecemos a presença de cada um e vamos continuar orando por aqueles que estão encontrando dificuldades para estar aqui conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus possa se fazer também presente, uma presença manifesta na vida deles, que sintam também a alegria da presença do Senhor em suas vidas, tá? Eu quero orar nesse momento, depois nós vamos dar alguns avisos. Soberano Deus, nós somos gratos
por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. Nós queremos agradecer, ó Deus, porque novamente estamos na tua casa de oração, para nós louvarmos a ti, Senhor. Esse lugar que um dia foi construído e consagrado para o teu louvor. Queremos agradecer, ó Deus, porque se aqui nós chegamos, é porque o Senhor permitiu, o Senhor deu condições para que aqui pudéssemos chegar. Ó Deus, pedimos a continuação da ação do Espírito Santo, nos conduzindo, nos capacitando, nos moldando, para que esse louvor, ó Deus, possa chegar até o teu trono de graça, de uma maneira agradável ao Senhor, pois só tu és digno de ser louvado, de ser adorado. Nós, ó Deus, pedimos por aqueles que talvez desejaram estar conosco nesta noite e encontraram alguma dificuldade, onde eles estão agora, sejam guardados e amparados pelo Senhor. Tu possas fortalecê-los, tu possas, ó Deus, abençoá-los, ajudá-los na luta ou nas lutas do seu dia a dia. Assim somos gratos, ó Deus, por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje nós celebraríamos a ceia, mas por falta de elementos que, na verdade, por último não providenciamos, então não vamos celebrar hoje. Mas o domingo que vem é o primeiro domingo do mês. E eu enquanto estava sentado ali, estava pensando, nós temos que ser muito astutos, né? E temos que cuidar realmente com muita diligência as coisas do Senhor. Então eu queria estabelecer com a igreja para que nós não mudássemos, né? Apenas que fosse por um motivo muito forte mesmo, mas que todo primeiro domingo nós venhamos a celebrar a ceia do Senhor. Assim os irmãos não terão dúvida, tá? Os irmãos que às vezes têm dificuldade para vir, os mais idosos, né? Já saberão que todo primeiro domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor, tá bom? E hoje pela manhã nós tivemos a nossa assembleia, dentre outras decisões e relatórios, foi nomeada uma comissão para criar um regimento interno. No tempo adequado estarão trazendo para a apreciação da igreja. E também quanto ao horário da EBD, nós mudamos. Então será todo domingo pela manhã, tá? Todo domingo pela manhã, das 9h30 às 11h. Tendo um domingo que nós não vamos ter a EBD. Então cada mês é avisado qual domingo que não vamos ter a EBD. Geralmente não temos também o Gera Jovem no sábado, né? Para os irmãos que às vezes precisam viajar, têm outros compromissos. E para esse mês de julho, grave bem, tá? Mês de julho, segundo sábado de julho é dia 8. Nós vamos ter um mutirão durante o dia todinho, arrumação, bazar, e vamos terminar com uma fogueira. Então, no dia 9, que é o segundo domingo, não teremos a EBD pela manhã, só o culto à noite, tá bom? Então, mês de julho, marque bem. Dia 8, então, toda essa atividade aqui na igreja, terminando com essa confraternização. E no dia 9, que seria o segundo domingo do mês, não teríamos a EBD na parte da manhã. Culto à noite não muda no seu horário, é sempre às 18h30. E já vou deixando avisado para a programação dos nossos irmãos da EBD, o segundo domingo de agosto, que é o Dia dos Pais, também nós vamos deixar livre. Assim os irmãos vão se programando, tá bom? Então, mês de julho e mês de agosto já temos aí esse planejamento fechado. Temos culto nos lares. Por enquanto estamos tendo ali na casa do nosso irmão Ferreirinha, todas as terças-feiras, às 20 horas. Possivelmente, a partir de julho, nós vamos ter de 15 em 15 dias, porque nós queremos realizar também na casa da irmã Marinês.
Mas os irmãos vão sendo avisados, tá? Mas essa terça, que é dia 27, convocamos todos para estarem lá na casa do nosso irmão Ferreirinha, às 20 horas, tá bom? E na quarta-feira, o nosso culto de oração. Pedimos aos irmãos que possam vir nas quartas-feiras também, para juntos agradecermos, para juntos pedirmos ao Senhor. Além dos outros períodos de oração, o nosso relógio de oração, né, que muitos irmãos deram seus nomes, vão continuando nesse relógio de oração, que é muito importante. E eu queria também, já aproveitar, nós falamos da IBD, agora reunindo pela manhã, nós precisamos ter louvores também no domingo pela manhã, e a oportunidade para as contribuições. Então nossos irmãos fiquem cuidadosos, né, nessa parte dos louvores também no horário da IBD. E assim, irmãos, com essa preocupação, com esse empenho, nós vamos contribuindo e nos esforçando e trabalhando para o crescimento da nossa igreja. Outras sugestões que vão aparecendo, a gente vai estudando, né, com os irmãos e vamos colocando em prática, de acordo percebemos a orientação do nosso Deus, tá? Os irmãos já têm um louvor separado para contribuição. Então, enquanto nós cantarmos, estivermos cantando, traga a sua contribuição, traga o seu dízimo, a sua oferta, coloque aqui à frente. Então, nossos irmãos do louvor, 579, já está ali, né? 579. Enquanto cantamos, traga o seu dízimo, a sua oferta, coloque aqui à frente.
Deus, nós agradecemos também por este momento, o momento das contribuições. O Senhor tem dado sustento para cada um de nós. O Senhor tem aberto as portas do emprego. O Senhor tem nos dado condições físicas e até emocionais para podermos sair e trabalhar. E o Senhor tem nos guardado de tantos perigos que estão tão perto, muitas vezes nós nem percebemos. E o Senhor tem guardado, por isso nós agradecemos. Agradecemos por este momento, quando com alegria podemos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas para a Tua obra, para a Tua honra e glória, Senhor. Obrigado, Senhor, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. As crianças vão hoje para a sala, nós vamos orar então por elas, né? Enquanto as crianças estão vindo, os irmãos podem abrir aí sua Bíblia, Gálatas, no capítulo Gálatas 5, 22 e 23. Mantenha sua Bíblia aberta, Gálatas 5, 22 e 23. Só que eu gostaria de ler os outros versículos também, né? Antes nós vamos orar para que Deus continue abençoando as nossas crianças. E falando das crianças, não vamos esquecer, irmãos, dia 23 de julho, nós teremos praticamente o domingo todo voltado para as crianças. Nós vamos estar pela manhã com hinos, convites, né? E à noite nós vamos ter o pastor Enio. Ele faz um trabalho muito importante com bonecos. Ele é muito preparado, é o dom dele, vale a pena. Para crianças de 0 a 100 anos, na verdade, porque a mensagem toca em todos os corações. Então, ore por essa data do dia 23 de julho, convide também. Olha, é imperdível. Eu tenho acompanhado, né, algumas das suas atividades, tem sido maravilhosa. Deus tem usado poderosamente a vida do pastor Enio, né? Tem trazido mensagens que tocam realmente no nosso coração. Muito interessante mesmo, tá? Dia 23 estará então trazendo na parte da noite, a partir das 18h30, mas pela manhã na nossa EBD já vamos estar reunidos, cantando, convidando, já vamos estar preparando todo o cenário, tá? Então vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pelas nossas crianças. Nós somos gratos a Deus por aqueles que recebem a incumbência de cuidar delas, de falar do Teu amor, da Tua palavra. Ó Deus, continue a abençoar cada uma delas, para que o seu crescimento, o seu desenvolvimento seja, ó Deus, sempre pautado na Tua palavra. Sejam felizes, sejam bem-sucedidos, ó Deus, sejam protegidos. Guarda, ó Deus, cada uma dessas crianças. Nós agradecemos pela presença delas e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a vocês. Irmãos, nós vamos ficar em pé os que puderem para a leitura de Gálatas. Nós fazemos um destaque para o verso 22 e 23, mas eu quero ler desde o verso 16. Desde o verso 16, tá? Então, o que nos diz aqui a palavra do Senhor? Em Gálatas capítulo 5, fazendo um destaque no 22 e 23, mas eu vou ler desde o 16. Diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne.
Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Podem sentar. E eu não sei se a irmã Stephanie conseguiu alguma coisa. Tá. E na medida que eu for falando, eu vou fazer assim. Como eu não vi antes para pegar um segmento, eu vou falando e os irmãos vão colocando aí na medida que podem, tá? E aí os irmãos vão acompanhando. Irmãos, nós estamos nessa série de palavras, tá? Série de mensagens sobre as virtudes do fruto do Espírito Santo. Então os irmãos percebem que o fruto ele aparece no singular. Não é possível apresentar só um aspecto, apresentar somente uma virtude do fruto do Espírito Santo. O fruto ele vem por completo, tá? Então, agora quando ele fala das obras da carne, ele já fala no plural. E isso normalmente acontece, tá? Quanto às obras da carne, elas acontecem naturalmente no ser humano. Por que acontece naturalmente no ser humano? Porque todos nascem na condição de pecadores, de inclinados ao pecado, com natureza pecaminosa, e perdidos também. Todos já nascem nesta condição de afastados, de desligados do seu Criador. Todos já nascem, né? Então nós lemos na palavra do Senhor, até no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe, iniquidade fui formado, né? E em Romanos nós lemos que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte e tal. Então nós percebemos que o homem ele nasce já nesta condição de perdido, de desligado do seu, ou separado do seu Criador. Quando ele é alcançado pela obra do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, porque é ele que convence. Nós somos apenas instrumentos. Quando ele é alcançado por esta obra, e ele assim abre o seu coração e recebe Jesus como Senhor e Salvador, então aí ele novamente ligado, né? Ele é restaurado, ele é salvo. E aí, como as Escrituras nos ensinam, o seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem fazer morada no seu corpo. E vindo fazer morada no seu corpo, numa genuína conversão, não é convencimento, né? Mas é quando a pessoa realmente tem um encontro com Jesus Cristo, com tantos testemunhos que nós já temos ouvido de pessoas que falam: olha, eu passei 10, 15 anos na igreja, mas eu nunca senti
o que eu senti há um ano atrás, quando eu percebi que fui alcançado por esta obra redentora. Eu cantava hinos, eu lia a palavra, eu me emocionava, me alegrava, mas eu percebi que há um ano atrás foi que realmente eu fui alcançado. Então precisa, irmãos, perceber se esse acontecimento da verdadeira conversão se deu na sua vida. Porque, irmãos, quando esse acontecimento da verdadeira conversão, ele se dá na nossa vida, então nós passamos a ter o Espírito Santo habitando no nosso corpo, e as virtudes deste fruto, elas se expressam naturalmente. E aí é como o final desse texto, né? Então, quando ele nos traz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória. E assim vai aí a explicação do texto. Cada um de nós precisa verificar como foi a experiência de ter sido alcançado pela obra redentora de Cristo. E aí, irmãos, essas 9 virtudes, elas são reconhecidas, elas são praticadas naturalmente. Não tem como praticar apenas algumas delas, que nós destacamos 9, não é? Apenas talvez 6, ou talvez 4, ou talvez 5. Não, as 9, porque nós temos o Espírito Santo, que Ele habita nos nossos corpos, tá? Então isso é muito importante. Por isso que nós colocamos também, aqui não foi possível agora aí no Data Show, mas a figura de uma mexerica, por exemplo, né? Por que pegamos a mexerica? Então vamos considerar que a mexerica tivesse 9 gomos, e aí cada uma desses 9, se nós escrevêssemos ali, em cada um dos 9 gomos, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, né? E também benignidade. Veja, se você pega aquela mexerica, você diz que ela está completa quando todos os seus gomos estão ali. Se você pegar nesse exemplo, uma mexerica, que 2 gomos já foram tirados, você vai dizer: essa mexerica não está completa. E assim também as virtudes do fruto do Espírito Santo. Então, se pensássemos na possibilidade de faltar, vamos que não expressássemos a alegria ou amor, estaria incompleto. Mas é interessante, irmãos, eu estava fazendo aí, agora os irmãos colocaram aí, os irmãos vão acompanhando, à medida que eu vou falando, os irmãos vão acompanhando, tá? Eu estava verificando nas versões da palavra do Senhor, que às vezes muda um pouquinho, né? O irmão Wallace, por exemplo, ele nos falou sobre amabilidade. Na minha versão não tem esta, né? E assim você pode perceber em outras versões que às vezes não tem todas as palavras. Eu queria perguntar, você tem aí a Nova Tradução na linguagem de hoje? Quem que tem a Nova Tradução na linguagem de hoje? Será que alguém tem? Ninguém tem, né? Então eu vou perguntar, NVI, eu sei que o irmão Alice tem, né? Você não trouxe? Ah, tá. Só o NVT, né? Mas você pode ler então o verso 22 e 23, e aí o irmão vai contando as virtudes do fruto que vão aparecendo aí. O Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. São 9 que aparecem na sua versão, né? Eu estava verificando e fazendo uma pesquisa, na nova tradução da linguagem de hoje aparecem 7.
Talvez, eu creio que 2 deles são colocados como sinônimos de outros que não constam, né? Então, ali traz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade. E aí na NVI, na nova versão internacional, também traz 7. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Somente essas, né? Então eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na linguagem, nessa tradução João Ferreira de Almeida, tem amor, alegria, paz, longanimidade, bondade e fé. Depois nós temos outra da João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Essa traz amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí nós temos outras 2, que é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá? Que traz então esses que eu acabei de ler aqui da Mexerica, e a Nova Almeida atualizada, tá? Que também traz esses mesmos nomes aí. Mas eu acredito que nós possamos considerar como sinônimos também algumas das palavras, né? Na sua aplicação. Então isso é interessante, que às vezes os irmãos vão lendo e alguém faz a leitura, né? Hoje, como nós contamos com muitas versões, às vezes os irmãos podem encontrar alguma dificuldade. Olha, eu quero acompanhar a leitura, mas percebi que o irmão leu diferente, né? Então às vezes algumas palavras que vão... na minha está assim também, mansidão. Umas tem mansidão, domínio próprio sem vírgula, outras tem mansidão, vírgula, domínio próprio, né? Então tem, mas de qualquer maneira é interessante que o fruto do Espírito Santo, ele se expressa de um modo completo na nossa vida, tá? Ele se expressa de modo completo, não tem como apresentar só um deles, tá? Não tem como ou só 2 ou só 3. Nós temos que verificar, cada um fazer a leitura, talvez na semana novamente ler e perceber, será que eu estou colocando em prática tudo que está aqui? Amor, mas o amor descrito em 1 Coríntios 13, né? O amor que é o vínculo da perfeição, o amor que ama incondicionalmente. Será que estou? Alegria, será que a alegria apenas ela alicerçada em bons acontecimentos? Porque o mundo aí fora alicerça a sua alegria em bons acontecimentos. Quando acontece algo inverso, né, que traga, talvez o decepcione, corta completamente a alegria. Então aí nós ficamos pensando na paz. Até numa das casas a gente estava discutindo sobre a questão da paz. A paz que o nosso Deus nos dá, ela é independente da situação pela qual nós passamos. Simplesmente Ele nos dá a paz, que é o equilíbrio, condição para enfrentar qualquer situação. Por isso que Jesus diz assim: a minha paz vos dou, porém não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo dá uma paz que ela é dependente ou alicerçada em conquistas, em coisas boas. Você jamais pode se deparar com um desemprego, com uma doença, né? Com alguém que lhe ofenda. Então, jamais, porque daí muda. Eu sei que tem aquele primeiro sentimento, né? Mas logo controlamos, por isso que tem o domínio próprio, né? Controlamos e nós entendemos que Deus nos dá o equilíbrio, tá? Então, nessa palavra geral. Mas vamos falar mais um pouco sobre a bondade, né? Que é um aspecto, né? Ou uma virtude do fruto do Espírito Santo. Então, o que é bondade? A palavra bom, ela deriva do grego bonus, tá? E também encontramos essa palavra no grego agathos, inclinação para o bem. Isso é a bondade. Bondade é a virtude da pessoa que não mede esforços para levar o bem aos outros e nunca o mal. Então ele não mede esforços para levar o bem. Então isso que é interessante.
Muitas vezes nós queremos medir esforços, né? Olha, eu posso ajudar tal pessoa, mas vamos, né, ver até que ponto não vai me apurar muito, não vai me cansar, até que ponto que eu posso chegar assim tranquilo para ajudar. Então, o ser bom, usar de bondade com uma pessoa, é não medir esforços em fazer o bem a ela. Aí nós encontramos, os seus irmãos já pararam para analisar, há uma diferença, ou um modo de analisar entre benignidade e bondade. A benignidade, ela é uma qualidade do nosso caráter, é algo interno. A bondade é o fato de nós exteriorizarmos essa benignidade. Isso que está dentro do nosso, está no nosso interior. Então a benignidade é essa condição do caráter, essa qualidade do caráter, né? E a bondade é o fato de nós externarmos, nós colocarmos em prática, tá? Então você tem esta benignidade no seu interior e por isso você demonstra na prática. Então nós reconhecemos alguém que tem de benignidade quando na sua prática do dia a dia ele está exercendo bondade, tá bom? Nós vamos ver também rapidamente, irmãos, os benefícios da bondade. Veja, irmãos, tudo o que o nosso Deus faz para nós, tudo o que Ele ensina que nós venhamos a praticar, é para o nosso próprio bem. É interessante, né, irmãos? Talvez alguns possam pensar, mas isso é pesado demais, mas isso não vai me trazer nenhum lucro. Mas, irmãos, todos os princípios, todos os ensinos, toda a vontade do Senhor para a nossa vida, ela traz como consequência o bem. É tudo para o nosso bem, tudo. E aí nós percebemos, irmãos, que o exercício da bondade também nos traz um grande benefício. Inclusive benefício comprovado pela ciência. A própria ciência vai analisando, passar do tempo, né, aquilo que faz bem para o ser humano. E exercer de bondade, praticar a bondade, nos faz um bem muito grande. Então, o primeiro destaque que nós fazemos, melhora a saúde e aumenta a felicidade de quem pratica. É só você colocar em prática a bondade, você vai começar a perceber isto. Como que você termina diferente o seu dia? Como te dá aquela satisfação que você pôde ser útil na vida de alguém, que você pôde ser instrumento, usando de bondade na vida de alguém. Irmãos, traz uma sensação de bem-estar, né? Melhora a saúde, aumenta a nossa felicidade. O segundo ponto, pode literalmente ajudar a viver mais, a longevidade, né? Isso é proporcionado pelo Senhor, e a própria ciência percebeu isto. Você se sente bem, irmãos, quando você faz a bondade, você percebe que aquela bondade está refletindo para a sua vida, está voltando para você, e faz com que você, nos dias que nós vivemos, né, possa ter um tempo maior de vida, e vida com qualidade, né? O outro ponto a ser destacado, a boa sensação pode equilibrar para dar uma boa pressão arterial. Então você está exercendo de bondade, já foi constatado, né? Até um melhor controle na sua pressão, você percebe. Mas quando nós nos fechamos, nós não usamos de bondade, né? E fica aquela revolta, porque achamos que vamos usar de bondade só com aquela pessoa que talvez entendemos que ela também usou de bondade para conosco. Então, como nós
percebemos uma correria de muitas pessoas e muitas não expressam, nós encontramos pessoas que não são gratas, né? Então, se nós vamos esperar sempre que talvez aos nossos olhos ela tenha direito, né, de ser alcançada pela nossa bondade, nós vamos perceber um conflito no nosso interior. Porque nem sempre a pessoa vai agir segundo as nossas expectativas. Muitas vezes ela nem errada está agindo, mas ela está agindo não conforme as nossas expectativas. E aí nós não usamos de bondade. Então veja que pode ajudar no controle da pressão quando você usa de bondade. É como se naquele momento você está descarregando, né? Naquele momento você está descarregando positivamente, que traz essa sensação de bem-estar, de menos estresse também. Porque o estresse, irmãos, é quando nós acumulamos muitas coisas para nós mesmos, achando que não devemos dividir com ninguém, compartilhar com ninguém, ajudar ninguém. Aquilo lá vai ficando um peso muito grande, né? Mas quando você, quando eu, quando nós, né, usamos de bondade para com a outra pessoa, percebemos que é como se estivesse descarregando, né, positivamente, uma energia que está em nós. Aí eu vou dar assim um exemplo muito simples do nosso dia a dia. Você está caminhando na rua e você percebe que alguém está com um problema no seu carro e precisa dar um tranco, né? Aí você já chega perto daquele carro e começa a ajudar a dar aquele tranco. Aí dá o tranco e pega, e a pessoa fica contente, né? Já vai embora. Dá, irmãos, aquela sensação de bem-estar. Que às vezes você estava ali andando, parece que estava mais pesado, né? Não sei quantos tiveram já essa experiência. Eu já tive uma experiência assim. Você está andando, parece que está assim pesado, tal. Parece que pedindo a Deus, Senhor, dá uma oportunidade para eu fazer um bem aí, que eu preciso descarregar, né? Assim, positivamente, todo esse benefício que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. E aí quando você percebe, né, às vezes ajudando uma senhora a carregar uma sacola pesada, às vezes ajudando um idoso a entrar no ônibus, né, empurrando um carro, alguma coisa assim, né? E aí você percebe aquela boa sensação, uma sensação muito boa, né? Um alívio que isso traz. Um outro grande benefício, melhora a imunidade. O aumento dos glóbulos brancos que lutam contra bactérias e vírus. Isso aí, para você constatar, você tem que estar realmente colocando em prática o que já está no seu interior, que é a bondade, né? Que é uma virtude do fruto do Espírito Santo, é ir colocando em prática. Isso vai ajudando até na imunidade. Se assemelha a uma dieta saudável. Sabe quando você pesquisa sobre uma dieta e você vê ali toda a orientação e você quer seguir direitinho aquela orientação, desde as primeiras horas da manhã, o que você pode comer, né? No almoço, à tarde, à noite. Aí, quando você aplica isso ao exercício da bondade, você percebe que desde as primeiras horas e vão seguindo até na parte da tarde e até à noite, você percebe que ela vai funcionando como uma dieta para o seu bem-estar. Porque a bondade, irmãos, ela precisa ser exercida nas oportunidades que o Senhor tem colocado para cada um de nós. E o Senhor, Ele coloca sempre oportunidades para que nós exerçamos a bondade. Ele dá a oportunidade para nós. Nós precisamos estar muito atentos. E nós temos muito a ganhar quando assim fazemos. São oportunidades. Até o desejo do nosso coração, quando nós saímos já pela manhã, já para ir ao trabalho, é dizer: Senhor, dá a oportunidade para eu exercer de bondade. E o Senhor vai dar a oportunidade, né?
Quem sabe você está aí, consegue entrar no ônibus e percebe que alguém está muito cansado, você conseguiu um lugar, dá o lugar para a pessoa já, um exercício da bondade, né? De repente tem aquele tempinho, você vai tomar um café na padaria, percebe que alguém está ali também com necessidade de comer um pãozinho, você tem como pagar um pãozinho com café, é oportunidade. Isso tudo vai sendo construído, irmãos, como um benefício muito grande na nossa vida. Então tudo quanto o Senhor ensina para nós é para o nosso próprio bem, além de nós fazermos o bem aos outros, né? Então isso é muito interessante da parte do nosso Deus. E o último ponto é: libera hormônios da felicidade, da serotonina, né? Então veja, irmãos, você já teve essa experiência de você usar de bondade com alguém e ver aquela pessoa feliz, e daí você ficar feliz porque viu aquela pessoa feliz? Eu já tive essa experiência, né? Então está liberando esse hormônio da felicidade, porque nós fazemos o bem, ajudamos alguém de alguma forma, né? E você percebe que aquela pessoa ficou feliz. Hoje pela manhã nós tivemos uma experiência de uma senhora que normalmente, ela tem vindo outras vezes, mas ela chegou assim e falou: pastor, vocês estão aí tomando café, tem um lanche para mim? E aí nós preparamos ali um lanche. Tem também para o meu filho? E aí nós preparamos, né, um lanchinho para ela levar. Irmãos, desceu lágrima dos olhos daquela mulher. Porque, irmãos, a gente pode às vezes pensar, né? Quem é que não tem um pão, um café com leite? Irmãos, tem gente que não tem. Tem gente que não tem. E aí, irmãos, Deus nos dá a oportunidade de você separar aquele pãozinho com aquele café e dar para a pessoa e ver que aquela pessoa está até chorando, emocionada. E aquilo traz alegria para nós, irmãos. Porque Jesus Cristo ensinou isso para nós. Quando da multiplicação dos pães, pensa que ele abandonou a multidão, ele multiplicou por 2 vezes para que a multidão pudesse ser alimentada. Irmãos, isso traz uma sensação de alegria, de bem-estar. Deus quer nos usar, irmãos, como instrumentos para o exercício da bondade. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Quando nós passamos o tempo da nossa vida, completamos um dia, nós completamos uma semana, completamos um mês, e você chegar ali no finalzinho e dizer: eu pude ser útil para alguém, pude usar de bondade para alguém. Irmãos, isso traz uma sensação de bem-estar que não tem comparação. Um homem, ele é apresentado na Bíblia como um homem muito bom, foi Barnabé. Tem até um hino, né, que nós cantamos sobre Barnabé. Ele investiu muito na vida de Saulo de Tarso, que se tornou o grande pregador e aquele que pôde preparar e formar muitas igrejas. Ele investiu na vida de João Marcos, que pôde escrever esse livro maravilhoso que leva o seu nome. Ele investiu nos pobres da Judéia, vendendo sua propriedade. Irmãos, que sensação de bem-estar esse homem teve, irmãos, de fazer este investimento. Irmãos, nós ganhamos muito com isto. Que Deus assim nos abençoe na aplicação da sua palavra. E eu tenho aqui alguns versículos que nós vamos pedir para concluir, tá? Os irmãos que acharem primeiro poderão ler. Tem 1 Tessalonicenses 5,15. Vou passar para esse lado aqui, lado direito, 1 Tessalonicenses 5,15. Para esse meu lado esquerdo, Gálatas 6, 9 e 10. E eu vou passar Romanos 12, de 9 a 21, para a irmã Stephanie, tá? E aí nós estaremos concluindo essa palavra. Então já acharam 1 Tessalonicenses 5,15? Quem achou pode ler. Cuide que ninguém
Amém, né? Gálatas 6, 9 e 10, desse lado. Alguém achou? Amém, né? Então o Senhor, Ele ensina nesse texto que a irmã Ivoneide leu, que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, aqueles que estão na nossa caminhada de adoração, aqueles que estão próximos. É um alerta, porque às vezes o nosso irmão que senta conosco, do nosso lado, num domingo ou numa quarta, está com uma dificuldade muito grande, e nós não buscamos a sensibilidade do Espírito Santo para entender que ele está com dificuldade. Ele está precisando de alguma coisa. Muitas vezes ele está precisando de uma oração, uma palavra amiga. Ele está precisando de algo, de um abraço, né? Então esse texto ele fala muito aos nossos corações. E a irmã Stephanie, para terminar, pode ler Romanos 12, de 9 a 21. Amém, né? Que assim seja uma prática na nossa vida. Eu vou pedir para os irmãos que puderem, nós vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, e aí o louvor fará já o pós-lúdio, e agradecendo aos nossos visitantes desta noite, né? Os irmãos farão essa parte, mas nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao nosso Deus. Vamos lá. Soberano Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que tem nos ensinado tantas coisas maravilhosas, o que faz bem para cada um de nós. A Tua palavra, ó Deus, nos ensina como nós colocarmos em prática as virtudes do fruto do Espírito Santo. E isso tem alcançado tantas vidas e tem trazido benefícios muito grandes para cada um de nós. Nós queremos glorificar, exaltar ao Senhor, porque tudo quanto o Senhor faz é muito bom, é maravilhoso. Ó Deus, abençoe cada um de nós, para que possamos exercitar todas essas virtudes do fruto do Espírito Santo, de forma a glorificar ao Senhor, a alcançar vidas, a Deus, a ajudar vidas também. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias
pode, fique de pé para nós finalizarmos. E antes queremos agradecer a você que nos visita, né? Ali em cima temos o Anderson, que sempre está aí com a gente, amigo do Wallace, está nos ajudando hoje ali no Data Show, que Deus abençoe a sua vida. Aqui temos a mãe do André, que também está aí quando possível, sempre ajudando a gente. A família do Ricardo sempre aí fortalecendo também, que Deus possa abençoar cada um. Tem o... eu esqueci seu nome. Sinta-se bem no nosso meio, já não é quase visitante também, né? Tá sempre vindo. E aqui desse lado nós temos as irmãs do Wallace, que é a Vitória e a Jennifer. Sejam bem-vindas, o Paulo, que já é aí também, quase que não é visitante. E tem o Miguel, né? Que é o filhinho da Vitória, certo? Sintam-se também bem no nosso meio. E depois, os irmãos, no final aí, vamos abraçar, vamos dizer o quão eles são especiais, que eles possam se sentir bem em nosso meio. E para finalizar... Oi? Ah, desculpe, tem uma outra moça. Qual é o seu nome? Ah, a Vera já é nossa. Sinta-se bem em nosso meio também, viu, Vera? Que Deus abençoe a sua vida. Então vamos todos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando a cada um. E nós ficamos felizes, né? A Bíblia fala onde há 2 ou 3 em meu nome reunido, ali o Senhor estará. Então olha só quantos nós estamos. Então que em nome de Jesus a presença de Deus seja real aqui em nosso meio. E que nós, como eu falei no começo, não saiamos daqui igual entramos. Que nós possamos sair diferente. Nós vamos cantar esse hino, um hino um pouco mais animado. Quem puder, fique de pé, vamos adorar, vamos louvar, vamos entregar o nosso melhor. E desde já, nesse hino também, coloque a sua semana, para que Deus possa estar te fortalecendo. Nós vamos sair daqui e que você possa ter um momento com Ele também, possa ter a sua devocional e que você possa ser luz onde você estiver. Amém? Sobre o mar, quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem.
orações silenciosas, encerramos. Vamos.